Tem. E ele disse: filha, descansa, pois se eu sou contigo, o que você está temendo? Só faz o que eu te ordenei. E eis-me aqui, para cumprir aquilo que o Senhor tem feito e prometido na vida dos filhos dele. Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel 37. Amém? 37. Ezequiel 37. Amém? Amém. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Amém. Curva sua cabeça. Vamos lá. Pai querido, Pai amado, eis-me aqui, Senhor. Fala conosco, Jesus. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor venha encher o nosso coração, Senhor. Não daquilo que precisamos, mas daquilo que o Senhor tem para nós. Pois estamos aqui, Senhor, para cumprir o Teu querer e a Tua vontade sobre as nossas vidas. Senhor, o vaso é pequeno, o vaso é de barro, mas ele é Teu. Então, Senhor, toma e faça conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Assim, amém. Eu acho tão linda essa passagem que já no começo vem dizer que a mão do Senhor era sobre Ezequiel. Nos dias de hoje, a gente vem enfrentando várias circunstâncias sobre as nossas vidas. E às vezes a gente acaba esquecendo que a mão do Senhor é sobre nós. Ezequiel, Deus deu a Ezequiel uma visão, ao qual ele foi levado ao vale de ossos secos. Só que Ezequiel não estava só, porque a mão do Senhor era com ele. A mão do Senhor é conosco. Quando a gente levanta da nossa cama, o Senhor já está ali. O Senhor já está com a sua mão forte e poderosa para nos cobrir com a unção dele. Então, por que a gente tem temido tantas as coisas? Às vezes a coisa é tão pequena, mas estamos com medo de proclamar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, o Teu nome é grande. Senhor, eu servo um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Eu sei que o Senhor me cobre com as Suas fortes mãos. E assim foi com Ezequiel sobre aquele vale. O Senhor estava com ele sobre as Suas mãos. E assim é comigo e com você. A gente apenas temos que crer e confiar no Senhor, pois Ele é o governador das nossas vidas. E sem Ele nada é possível. Igual Tati ministrou, eu acho tão lindo como é a conexão do que quem vai trazer a palavra com quem vai ministrar o louvor. Jesus faz de uma forma tão maravilhosa, tão grande, que mesmo sem a gente saber o que o outro vai falar, o que o outro vai dizer, já nos enche, já vem enchendo o vaso desde o começo, para que a gente encha o nosso coração, encha e a gente possa transbordar o que o Espírito Santo quer falar com a tua igreja. É tão maravilhoso o que Deus faz. O Senhor, Ele esteve com Ezequiel. O Senhor, Ele colocou Ezequiel no meio de um vale. Um vale no qual os ossos já estavam sequíssimos. Ali não existia vida. Se o Senhor me perguntasse: Marlene, tu queres ir a um vale de ossos secos? Eu, sem pensar duas vezes, falaria que não. Alguém aqui falaria que sim? Pois Ezequiel, ele não teve escolha. Ezequiel, o Senhor tomou Ezequiel e levou Ezequiel em visão sobre aquele vale de ossos sequíssimos. Ezequiel ali, ele pôde vivenciar uma circunstância ao qual já não existia vida, ao qual já não tinha mais nenhuma solução para nós, porque para Deus nada é impossível.
Ezequiel, o Senhor disse, ande, o Senhor fez Ezequiel andar sobre o vale. Eu andar aqui é muito fácil, eu caminhar aqui é muito fácil, mas quantas pessoas estão paradas, estão estacionadas num problema, numa dificuldade? O Senhor diz, ande, prossiga, pois eu sou contigo. Não pare, não olhe as circunstâncias, porque eu sou o teu Deus. E se eu estou contigo, não há nada a temer. Muitas das vezes estamos tão cansados, tão sobrecarregados, mas esquecemos que a mão do Senhor é sobre nós. Esquecemos que com Ele, no caminho, com Ele nos conduzindo, nada impede da gente chegar aonde Ele quer que a gente chegue. Porque não é na onde eu, não é na onde vocês querem chegar, mas sim aonde Deus quer nos colocar. Ele não capacita os capacitados, Ele escolhe e capacita. Ele faz tudo aquilo que a gente não pode fazer. Muitas das vezes a gente cansa de entrar na igreja, assim como o pastor pregou aqui no sábado. A gente chega, a gente simplesmente senta no banco. A gente só está ouvindo, porque guardando no coração, muitas das vezes acontece que nós não guardamos. Esquecemos de dar honra e glória a quem é digno de honra e de glória, que é o Senhor Jesus. Pois Ele se faz presente no meio de nós. E venhamos aqui para adorar e bendizer o nome santo dele. Não venhamos aqui para mais nada, a não ser adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Porque se a gente não vier aqui para adorar e bendizer o nome santo dele, o que a gente está fazendo aqui? Para que a gente vem aqui? Porque aqui é simplesmente uma casa. Nós somos a igreja. E quando chegamos aqui, o Senhor faz daqui a casa dele. Faz morada em nós, porque o Espírito Santo habita em nós. E eu creio e confio que quando Ezequiel estava sobre aquele vale, o Senhor colocou ele no meio. Não foi nem no cantinho, nem na beirada, foi no meio. Quantas das vezes a gente está passando por um problema ou uma dificuldade? Eu digo por mim. A gente nunca quer estar no meio, a gente nunca quer estar no centro do problema. A gente sempre quer, se possível, estar no cantinho, aonde o qual a gente sabe que o Senhor está ali, que Ele vai fazer, Ele vai trabalhar, mas não queremos estar no meio, porque a gente sabe que no meio todo conflito será gerado, tudo passará por você. Mas a gente crê e confia no Deus vivo, no Deus verdadeiro, a gente não tem que temer. A gente não tem que temer vale de ossos secos, a gente não tem que temer enfermidade, não temos que temer o medo, porque muitas das vezes o medo nos paralisa, nos faz parar. Porque se eu fosse olhar o meu medo, a minha vontade, o meu eu, a minha carne, nem aqui eu estaria. Só que quem me sustenta, quem me enche, quem me capacita é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a minha força, Ele é a sua força. Ele é comigo, Ele é com você. Não importa se é no vale, se é na bonança, se é aonde quer que você esteja, Ele está com você. Ele está com você sobre as palmas das mãos dele. Pois então creia tão somente que assim como o Senhor foi com Ezequiel naquele vale, um vale ao qual já não existia mais vida, um vale ao qual qualquer ser humano que olha e fala, Senhor, aqui já não há mais jeito, aqui não tem mais solução. Mas o Senhor é Deus que sopra o fôlego de vida onde não tem e faz gerar vida. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus grande, é um Deus que faz tudo aquilo que Ele quer sobre a vida daquele que Ele quer fazer. Não importa onde quer que a gente esteja, se Ele quer nos usar, se Ele quer fazer, se Ele quer curar, seja onde eu ou você estiver, Ele vai e faz, Ele muda tudo, Ele muda o cenário, Ele põe na prova, Ele tira da prova, Ele traz a doença, Ele tira a doença, Ele traz a dificuldade, Ele tira a dificuldade, porque Ele é Deus. Eu e você, nós não podemos fazer nada, mas Ele é o Deus do impossível e Ele está aqui presente no nome de Jesus. No versículo 3, no 4, vem dizer assim: E me disse, filho do homem,
porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Vocês estão ouvindo a palavra do Senhor? Só que muitas das vezes Deus quer que a gente se cale para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Muitas das vezes não estamos deixando o Senhor falar, estamos querendo passar na frente dEle. Muitas das vezes o Senhor fala, só que chega um momento que Ele se cala, porque a nossa voz, o nosso eu, a nossa carne está sendo mais forte do que o que Deus quer fazer na nossa vida. A gente está deixando o nosso eu bradar mais, só que não podemos esquecer que a minha vontade não é a vontade do Senhor, a sua vontade não é a vontade do Senhor. Às vezes Deus manda a gente profetizar e a gente se cala. Vocês têm profetizado conforme o Senhor tem mandado? Porque as nossas bênçãos, as nossas vitórias, as nossas conquistas, ela vem porque o Senhor é bom e Ele nos dá. Ele nos concede vivenciar o milagre que só Ele pode fazer. Só que também Ele fala: filho meu, profetiza. Profetiza. Muitas das vezes o Senhor quer ouvir só da minha boca e da sua boca. Profetiza. E não estamos profetizando. Estamos deixando tudo para o Senhor fazer e esquecendo da nossa parte. Tem orado como orava antes, tem jejuado como jejuado antes, tem buscado como buscado antes. Porque não adianta querer profetizar sobre um vale de ossos secos se você não ouviu o que Deus tem para falar. Porque Ezequiel, ele não profetizou com as palavras dele. Ele profetizou assim depois que o Senhor disse: fale o que eu disser. Se Ezequiel tivesse profetizado com as palavras dele, os ossos secos teriam tomado forma e vida? Com certeza não. Porque o homem é falho, o homem é pecador, nosso coração é enganoso. Mas existe um Deus no céu ao qual tudo é possível. E o nosso Deus estava com ele naquele momento. E no versículo 7 vem dizer assim: então profetizei, conforme se me deu ordem, o Senhor ordenou e ele fez. Você tem feito o que o Senhor tem te ordenado? Ou tem simplesmente deixado de lado as ordenanças do Senhor e feito conforme o teu querer e a tua vontade? Porque fazer o que a nossa carne quer é muito fácil. Eu quero ver fazer o que Deus nos ordena. O Senhor, Ele fala: filho meu, profetiza conforme eu te falei. E Ezequiel profetiza conforme o Senhor o ordenou. A gente profetizar do nosso querer. Se eu fosse do meu querer, nem aqui eu estaria hoje. Mas como o querer e a vontade é do Senhor, eu obedeci e estou aqui. E vocês têm obedecido e ouvido a voz do Senhor para quando Ele te ordenar, você está pronto para poder obedecer à obediência dele, assim como Ezequiel naquele vale de ossos secos? A gente muitas das vezes somos falhos. A gente quer que faça tudo para a gente, mas a gente não quer fazer nada para o outro ou para Deus. A gente fala: faz isso para mim. A pessoa está pronta a fazer. Mas quando chega a vez de Deus servir, a minha irmã Creuza, eu não quero servir. Deus servir a minha irmã Tati, eu não quero servir. Deus servir o Senhor, que é o governador da minha vida, eu não quero servir. Então, como eu quero ser servida, como eu quero ser vistas pelo Senhor? É difícil de querer ser ou fazer aquilo que eu não sou, espelho, para ser refletido e a pessoa fazer. Eu sempre falo com os meus filhos que os pais são espelho e semelhança dos filhos. Que os filhos não fazem o que a gente fala, e sim o que a gente faz. E é assim com a ordenança da nossa igreja, é assim com o pastor. Muitas das vezes a gente até não faz o que ele faz, não, mas a gente olha o que ele faz e tem
tentamos fazer exatamente igual. Só que ninguém é perfeito, todos somos falhos. E sabemos que mesmo em meio ao nós erramos, sabemos que tem um Deus que julga por nós, está pronto a nos atender em todo o tempo. Eu acho tão lindo quando esse versículo primeiro fala que a mão do Senhor está sobre ele. Ezequiel, quando ele profetizou, ele pôde ver ossos com ossos se juntando, a carne sendo colocada, os nervos sendo colocados no seu devido lugar, vamos supor, aquela forma humana ali. Porém, faltava uma coisa. Faltava o Espírito que ainda não tinha sido soprado sobre aquele exército que ia se formar. E o Senhor pega Ezequiel mais uma vez para ele profetizar. Muitas das vezes a minha bênção, a sua bênção não chega porque não estamos profetizando. O Senhor, às vezes, você já profetizou tanto, já pediu tanto, já orou tanto, que cansou, desistiu de orar pelaquela bênção, desistiu de orar pelaquela conquista que você tanto tem. Só que o Senhor diz nessa noite, profetiza mais uma vez. Profetiza, porque quando você profetiza, eu entro e faço diferente, eu entro e faço acontecer. Que por mais que você não me vê, filho meu, eu sou contigo, eu estou ali. As suas orações, ela não é em vão. O seu choro, ele não é em vão. A sua lamentação, ela não é em vão. Os seus gemidos inexprimíveis, eles não são em vão. Pois tudo quanto a gente pede ao Senhor, e Ele é da vontade dele sobre as nossas vidas, Ele nos concede. Ele faz acontecer, Ele move montanhas, Ele faz o impossível, mas acontece na minha vida e na sua vida. Muitas das vezes a gente está com nossos joelhos dobrados no nosso quarto, porque o melhor lugar de adorar o Senhor é no nosso quarto. Ali você entrega verdadeiramente tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que te aflige, a dor que te aperta, a lágrima que às vezes não rola dentro da igreja, não rola no ambiente ao qual, mesmo você estando cheio de entes queridos, você não consegue. Mas ali no seu quarto, no seu cantinho, você diz, Deus, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu já não aguento mais, pois tem pessoas que dizem assim, Senhor, eu não aguento mais, eu sei que o Senhor está comigo, então mude o quadro, mude a situação, porque a tua filha clama e o Senhor ainda não respondeu, mas ainda não era tempo dele responder. Mas creia tão somente que este dia está chegando e você vai cantar o hino da vitória. Você vai dizer, Senhor, muito obrigado. Você terá motivos para bendizer e glorificar o nome dele santo em todo o tempo. Mas é isso que você glorifica. O Senhor só pede, profetiza mais um pouco. Não se cale. Eu sou contigo. Eu estou aqui. Eu só quero que você busque mais, que você adore mais, que você abra o seu coração verdadeiramente. Que você se rasgue aos meus pés, porque quando Ele te pede isso, não quer dizer que você esteja se humilhando, mas quer dizer que você está prostrando-se diante do leão da tribo de Judá. Que você está rendendo graças ao Deus que cuida de nós em todos os momentos. O Senhor só quer que você profetiza cura onde você está precisando, profetiza libertação. Tem mães que falam que não está aguentando mais os seus filhos. Só que não esqueça que eles são herança do Senhor sobre a sua vida. Tem pais que falam que não está aguentando mais. Mas não se esqueça que Deus é contigo. Você não está só. Quando você entra daquela porta para dentro, ou você sai daquela porta para fora, você tem que saber, o mesmo Deus que estava aqui, Ele está lá com você. Porque o nosso Deus não muda. O nosso Deus, Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tem pessoas que já acordam e já falam, hoje não vai estar nada bem. Só que quando isso acontecer,
lembre-se que o Senhor é contigo. Lembre-se que Ele está presente com você em todos os momentos. Quando te faltar forças, clame a Ele, busca a Ele, entregue-se a Ele, porque Ele é o Deus do impossível. Glória. Aqui a gente está no vale de impossibilidades para o homem, porque para Deus nada é impossível. Ezequiel, ele profetizou e ele pôde ver, não nas palavras deles, mas na palavra do Senhor que foi lançada sobre aqueles ossos. Ele pôde ver aqueles ossos se juntar, se erguer, dar nervos, dar carne e, por fim, se colar à pele. E o Senhor mandou ele profetizar mais uma vez. E ele disse: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos que ele vive. E assim foi feito. Ezequiel profetizou e ele se formou um grande exército, um exército poderoso pelo nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes a gente está cansado, estamos tristes, mas sabemos que com Ele, perto de mim, perto de você, a gente somos mais que vencedores. Tem vezes que a gente não consegue nem expressar e nem falar, porque o vale que a gente está passando é tão grande. O vale da impossibilidade é tão grande que a gente às vezes não conseguimos nem estar na casa do Senhor. Só que não se esqueça, porque o Senhor é contigo onde quer que você vá. O Senhor, Ele te guia, Ele te toma pela mão e diz: tu és o meu filho. A gente é filha, a gente é filho. A gente é filha e a gente é filho. E por que a gente está temendo? A gente chega na igreja e ela fica com uma carinha triste, a gente vai olhar para o irmão assim. Geralmente, eu não sou muito de ficar assim com a carinha fechada, não. Eu gosto de dar um sorriso. Teve uma vez que a menina até falou comigo: Mari, você sorri tanto. Eu falei com ela: eu não, o Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente nem quer sorrir, mas o brilho do Espírito Santo que mora em mim, que mora em vocês, ele, quando você menos percebe, você já está sorrindo, você já está dando um abraço, você já está conversando com o seu irmão, com a sua irmã. E sempre a gente diz: eis-me aqui, Senhor. Mas temos cuidado dos nossos irmãos que estão do nosso lado. Como a gente quer cuidar da casa do Senhor, se a gente não consegue cuidar nem do nosso irmão que está do nosso lado, não consegue dar um sorriso para o nosso irmão que está do nosso lado, a gente tem que gerar mais amor em nossos corações e saber que o Senhor Jesus, Ele morreu por nós, Ele deu seu sangue por nós. Então temos que saber que, mediante circunstância e mediante ao vale que estamos passando, temos que passar glorificando e bendizendo o nome santo dele, porque Ele é bom. O tempo todo Deus é bom. Ele é bom sobre a minha vida e sobre as suas vidas. O Senhor, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem me prometido e te prometido. Muitas das vezes o vale é um vale tenebroso, ao qual Ezequiel foi levado em visão. Ali era um vale ao qual já não existia mais vida alguma, mas o Senhor, na sua infinita bondade, Ele foi lá e soprou o fôlego de vida sobre aqueles servos, porque era servo do Senhor. Era um exército que o Senhor fez, muito numeroso, e que batalhou, e que Ezequiel, tenho certeza, porque se fosse eu, tinha ficado maravilhada com o que o Senhor fez naquele lugar. Tinha ficado extremamente maravilhada, tinha ficado feliz e grata de poder passar por aquele processo ao qual o Senhor permitiu Ezequiel passar. Porque quando chegou a hora do Senhor contemplar tudo aquilo que ele tinha falado com Ezequiel viu maravilhas acontecer naquele lugar. Ezequiel viu o impossível acontecer naquele lugar. Porque não era possível para Ezequiel, mas para Deus tudo é possível. E Ele se faz presente no meio de nós. Então a gente temos que crer e confiar que se existe um Deus no céu, Ele está conosco, cuidando de nós em todo o tempo. E venhamos sempre render graças ao Senhor, porque o Senhor, Ele é maravilhoso e Ele está comigo e com você em todo o tempo.
Até aqui o Senhor tem falado e bradado ao meu coração. Eu sei que muitas das vezes a gente chega aqui e quer falar várias coisas, quer falar os 40 minutos que o pastor nos dá, nos libera, mas só que aqui eu me entrego. E agradeço pela oportunidade. Agradeço primeiramente ao Senhor Jesus por me conceder a oportunidade de estar falando com as minhas palavras, pequenas e humildes palavras que Ele me concedeu, que Ele me deu, para estar falando com o povo dele, com a igreja dele. E creio tão somente que, em nome do Senhor Jesus, tenha alcançado os seus corações. Porque antes mesmo de falar com vocês, falou comigo. Quando eu cheguei aqui, eu senti a presença dele tão maravilhosa. E eu fui chegando, na hora que eu cheguei no corredor, o pastor cantou comigo. Ele cantou o hino que ia ficar tudo bem. E eu falei, Senhor, Tu és comigo, até nos mínimos detalhes. E depois disso aí, eu não me contive, porque eu sabia que Ele estava aqui, que Ele se fazia presente. Então não temas, igreja. Creia tão somente. Ouve a ordenança do Senhor. Quando Deus te ordenar, faça conforme Ele quer. Não faça conforme a tua vontade ou o teu querer. Porque se é Ele que está ordenando, Ele vai dar, Ele vai capacitar. Ele vai fazer o impossível acontecer para o que Ele quer venha se cumprir sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade.